encontrar profissionais de finanças é muito difícil em sua natureza. Tá? A gente aqui da Ensafe tem dificuldade, grandes empresas têm dificuldade, empresas menores têm mais dificuldade ainda. Então, a busca por profissional... Eu poderia, claro, eu falo da área financeira porque digamos que eu acredito que eu tenha mais legitimidade para falar da área financeira. Mas eu acredito que todas as áreas haja carência de bons profissionais. Mas finanças eu entendo que é um segmento aí especial em relação a isso, porque é muito difícil. E na base da educação brasileira já se encontra um problema. Tá? Já se encontra um problema com o afastamento da matemática, porque finanças tem muito cálculo, tem muita análise, tem muito estudo, você precisa ter muita organização, você precisa conciliar muitos dados, você precisa se perguntar muito. Então, e além disso, as faculdades, as graduações do Brasil, é muito difícil você achar uma graduação, por exemplo, em administração e economia, em que o foco financeiro seja muito forte. Muito difícil. Em geral, você vai aprender depois numa pós-graduação, no MBA, e olha lá. Tá? E olha lá. Então, boa parte dos bons profissionais de finanças que eu conheço aprenderam muito na prática. Tá? E isso é um problema, por quê? Porque você não tem uma base que já sustenta, desde o início, um profissional financeiro. Então, de antemão, sobre os profissionais, eu já acho que esse é um grande problema. Tá? Sobre profissionalização financeira de empresas. Tá? Primeiro que, lá no início de uma empresa, quando uma empresa tem um faturamento baixo ainda, sendo totalmente franco, você não precisa de um setor financeiro consolidado. Por quê? Porque a sua preocupação vai ser, primeiro, em ter uma boa operação, entrega para o cliente e um bom comercial. Isso é o que vai gerar o quê? Combustível para a sua empresa. Só que, no momento que você vai crescendo, você vai aumentando a complexidade do negócio. E complexidade maior significa risco maior. E aí, se você não atenta para a complexidade maior que a sua empresa vai alcançando, você começa a perder informações. E é aí que as coisas também tendem a dar mais errado. Não significa que vai dar errado, mas a tendência sobe. O risco sobe. Quando você para de ter informações de qualidade, aquela precisão numérica que você costumava ter no início do seu negócio, você fica mais suscetível a erros. Então, daí a profissionalização financeira é algo que eu acredito que quando você alcança um nível de faturamento, um nível de complexidade, você precisa ter. Principalmente porque isso é uma coisa muito engraçada, Túlio, porque assim, às vezes a gente vai falar com alguns empresários e aqueles que a gente percebe que tem grande apreço pela área financeira, eu me preocupo bastante com finanças, é porque em algum momento já teve problema financeiro. E aí eles perceberam o seguinte: se lá atrás eu tivesse me preocupado, tivesse a preocupação que eu tenho agora, eu teria tido muito menos dor de cabeça. Ou eu teria passado por cima. Então, ou seja, é aquela história, né? Você pode aprender dos próprios erros, como muitos empresários aprendem, ou também você pode aprender com o erro dos outros. E é entender que finanças é um processo importante. Eu diria que é obrigatório, tá? Você pensar em finanças, em ter não só receita e gastos, mas pensar, por exemplo, a nível de, como é que eu posso fazer uma boa gestão de estoque? Como é que eu posso fazer aqui, digamos, o financiamento da minha safra de forma adequada? Como é que eu posso projetar o meu fluxo de caixa, previsão de receita, de gastos? Nos momentos bons aqui do ano, né, que eu fiz a venda da safra e tudo mais, eu vou ter um fluxo de caixa alto, mas eu sei que lá na frente eu vou ter um fluxo de caixa baixo. Como é que eu lido com isso tudo? Eu vou atrasar fornecedor, ou, enfim, eu não quero passar por problemas, eu quero ter a menor dor de cabeça possível. As grandes empresas do agro, digamos, as mais conhecidas, elas possuem um bom estofo de profissionais financeiros. Só que várias complexidades são comuns a todas, não só as grandes. E é necessário que você contar daí com profissionais que façam isso. Se você quer, por exemplo, ter acesso a profissionais de qualidade, que entendam disso, às vezes se formar uma equipe pode ser muito caro. Então, por isso que uma assessoria, uma consultoria financeira de qualidade, aí você vai atrás do currículo, dos feitos já da empresa que fez isso, pode ser uma boa opção, tá? E, além disso, Túlio, eu acho que, assim, é muito importante que o empresário não seja uma pessoa isolada dentro do negócio. Como assim? Porque a gente sabe que o empreendedorismo, muitas vezes, o empreendedor,
é um agente solitário, digamos assim. Ele que toma todas as decisões. Eu, particularmente, acho que é muito importante que ele tenha uma outra pessoa, principalmente se essa pessoa for, digamos, isenta, é uma pessoa que não está abaixo da hierarquia, digamos, dele, ele não é chefe da pessoa, mas é uma pessoa que consiga falar de frente com ele, que fale sobre os negócios. E aqui não é só nível financeiro, tá? Mas é interessante que ele tenha uma pessoa que fale com ele sobre finanças, sobre vendas, sobre mercado, sobre produção, sobre tecnologia, tudo isso, tá? Principalmente quando a empresa vai crescendo. Principalmente quando a empresa vai crescendo. Tá? Então, esse é um mapeamento que daí o empresário ele tem que ter. Ele tem que contar com pessoas que vão auxiliar ele na gestão. Tá? Não só na operação, que é o que muitas vezes acontece.